Fala, moçitude do povo do Senhor, aqui é o Davi e hoje vamos ter alguns comentários do livro O Libertador, veja só. E o título do capítulo da semana foi Jesus resgata o sábado. E vem falando sobre como os judeus tinham de fato, mas de fato mesmo, uma visão errada de Deus. Veja só, se alguém no sábado, como eu disse anteriormente, tivesse ruim, alguma coisa acontecesse com ela, tinha que esperar o sábado acabar para poder ajudar a pessoa. Agora, se algum animal se machucasse de forma que ele poderia morrer, eles prefeririam salvar o animal para poder não ter o prejuízo financeiro para o dono. Gente, só uma visão completamente errada de Deus leva ao ser humano a tomar atitudes assim. E outra, as religiões falsas, ou seja, os judeus meio que estavam vivendo uma religião falsa ali. Eles querem elevar o humano acima de Deus. Só que, ao invés disso, eles acabam rebaixando o nível dos animais. Menor ainda, né? Se eles se importavam mais com algum jumento de carga do que um ser humano, a situação é triste. E ali, veja só, ali também vem falando de uma história que Jesus estava passando por um campo de trigo e era sábado. E como os discípulos estavam com fome, eles pegaram o trigo, debulharam ele assim e comeram a semente. O que era certo, o que era normal, porque os viajantes, quando estavam viajando assim, eles poderiam pegar um pouco para comer. As pessoas eram assim bem receptivas. Só que era sábado. E para eles, para os judeus, debulhar o trigo, fazer a debulha só para você poder comer, era trabalho, porque para poder fazer o pão tem que debulhar o trigo, então é trabalho. E aí os espiões os fariseus vendo aquilo, eles falaram: o que esses discípulos estão fazendo? Isso pode? E aí Jesus ele usou um exemplo bíblico, porque eles nem tinham lembrado de quando Davi ele tinha ido ao templo e ali tinha alguns pães que só os sacerdotes poderiam comer. Só que Davi, naquele momento de fome, precisou levar aqueles pães para ele e o seu grupo de aliados. E ali Jesus falou assim, que o sábado, que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E ele continuou dizendo assim: eu sou o Senhor do sábado. Veja só, tem muitas religiões por aí, religiões não, o mundo fica falando assim de um dia de descanso, onde a família não deve trabalhar, onde os mercados não devem abrir, onde não se deve usar para a terra descansar, porque eles viram que na pandemia teve menos movimentação de carro, de tudo, comércios fechados e a terra melhorou um pouco. E aí, eles estão vendo assim um dia para a terra descansar. E aí não é o sábado, não. Mas a Bíblia fala que é o sábado, não é o sábado que devemos seguir. Mas o sábado, quando é religiosa, é melhor do dia. Pois é, o próprio sábado que Deus deu. Tipo assim, ele já sabia que em algum momento a humanidade ia precisar de fato de algum dia de descanso assim para a terra. Tanto que os judeus da época tinham até uma orientação para trabalhar durante 6 anos com a terra, esperar um ano e aí depois continuar trabalhando durante 6 anos, porque um ano a terra descansava para poder produzir os frutos novamente. Ou seja, se até para o cultivo Deus pedia pelo menos um ano para a terra poder melhorar ali, quem dirá um dia por semana para a terra em si, entendeu? Então Deus já tinha pensado nisso há muito tempo. Só que o ser humano, sabe, tem um trecho aqui do livro O Libertador que diz assim: enquanto os céus e a terra durarem, o sábado continuará sendo um sinal do poder do Criador. E quando o jardim do Éden outra vez florescer na terra, todos honrarão um santo e divino dia de descanso. De uma lua nova a outra e de sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Ou seja, o sábado, desde o tempo da criação, é o dia de descanso. Desde antes dos judeus,
onde apenas a humanidade representada por Adão e Eva estava aqui no mundo que até então não tinha pecado. O sábado, ele estava antes do pecado, ou seja, algo perfeito. Então, por que não continuar vivendo um pedacinho do que era perfeito no Éden hoje? Pois é, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva. E amanhã, lembrando, a gente vai fazer aquela a recapitulação e a gente vai encerrar o assunto. E vamos ter a nossa famosíssima live lá no Instagram, da Vika Outsider. Você pode abrir lá, participar. Sempre tem algum detalhe que eu não falo aqui, então vai lá, dá uma olhada, fala alguma coisa. É sempre bom ter alguém aqui participando lá. É isso, pessoal. Falou!